Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos pôr em pé para fazer uma oração? Senhor, nesse momento, Senhor, nós declaramos que essa igreja é do Senhor. Ó Pai querido, que teus anjos possam cercar esse lugar, Senhor. Que esse ambiente seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. E que nenhuma obra, Senhor, contra a Tua obra, Senhor, contra o Teu mandar, seja efetivo, Senhor. Que caia por terra tudo que vier de Satanás, Senhor. Nós declaramos, Pai querido, que a nossa vida, Senhor, pertence ao Senhor. E nós declaramos, Senhor, que nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Em nome de Jesus. Poder assentar, irmãos. Meus irmãos, o tema de hoje é vida plena em Cristo. Quando a gente fala sobre vida plena, a gente já começa a pensar em vida abundante. Como o Du falou aqui a semana passada, a gente já começa a pensar na teologia da prosperidade, né? Já começa a pensar numa conta recheada, cheia de dinheiro, né? Um cartão black. Alguns aqui sabem o que é o cartão black, nem todo mundo sabe, né? Eu nunca tive a graça de pegar um na mão, mas eu já vi. De longe, já vi. Né? Um carrão, né? A viagem para a praia, né? Que a gente fica só assistindo, né? Os stories, mas Deus abençoe a vida de quem pôde ir. Será que é essa a vida plena que Jesus Cristo nos prometeu? Jesus prometeu vida plena. Jesus prometeu uma vida abundante para nós. Lá em João 10:10, essa tradução é da Bíblia King James, atualizada. Foi escrita, se eu não estou enganado, em 99. Jesus Cristo falou dessa maneira assim, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e tenham vida em plenitude. Então Jesus Cristo falou que Ele veio para que eu e você, que somos ovelhas do Senhor, temos vida plena, vida em plenitude. Então é uma promessa de Deus, é uma promessa da boca do Filho de Deus, da boca do Altíssimo. Se você vê promessa de outros profetas, você pode falar, não, de repente o profeta se enganou, falou algo que talvez não tinha sido Deus que falou para ele. Porque lá em Provérbios fala assim, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Então pode ser que o profeta tenha se enganado. Pode acontecer do profeta se enganar. Mas essa palavra não veio da boca de um profeta. Essa palavra veio da boca do Filho de Deus. Aquele que se fez carne. O verbo que se fez carne, que encarnou para nos substituir num sacrifício de amor, onde Ele deu a vida dele. Onde Ele derramou cada gota do sangue dele, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, engrandecendo o nome de Deus, conhecendo a Deus. Irmão, se Jesus Cristo não tivesse vindo, se Jesus Cristo, assim como os judeus falam, que o Cristo não veio ainda, esperam o Cristo até hoje, se Jesus Cristo não tivesse cumprido a promessa do Pai, de ter encarnado e vindo ao mundo, nós não seríamos cristãos. A nossa igreja não existiria. Talvez como pessoas errantes pelo mundo existiríamos. Mas como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós não teríamos nem noção quem que é Yahvé, quem que é o Deus, o único Deus de Abraão. Eu e você, nós não tínhamos nem ouvido falar sobre isso se Cristo não viesse. Mas Ele veio e nos libertou. E esse Deus que encarnou e veio, Ele prometeu que Ele veio para que suas ovelhas, que somos eu e você, tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante. Mas se essas coisas que a gente falou sobre dinheiro, sobre prosperidade, não é bem o que Jesus Cristo prometeu, o que é uma vida plena? Nós estudamos, não sei se alguns, eu acredito que a maioria lembra. Lembra do Diário Vida Plena? No Diário Vida Plena tinha um círculo, com vários tópicos, são 11 tópicos na verdade, e dentro desses tópicos tem vida espiritual, vida familiar, conjugal, filhos, vida social e lazer, saúde, servir,
intelectual, financeiro, profissional e emocional. Todos esses tópicos, lógico que isso aí é cultural, tá? Se você for em outro país que eles valorizam outro tipo de coisa, eles vão pontuar outra situação para a vida plena. Mas todos esses tópicos, vida familiar, vida espiritual, vida social, cultural, são pontos que nós podemos pontuar, colocar qual que é o nível da nossa vida. Mas essa vida plena que nós estamos falando aqui é uma vida física, porque o emocional é físico, a vida familiar é física, a vida espiritual, ela fala do tempo que a gente vem na igreja, do tempo de qualidade de leitura bíblica, mas ainda assim é físico, ainda assim está na carne, porque nós podemos fazer, nós não dependemos de Deus para nada disso, nós podemos fazer. Uma pessoa que nunca veio à igreja, ela pode pegar o manual de vida plena e usar. E começar a buscar ter uma vida melhor. Olha, eu vou ler a Bíblia, eu vou na igreja de vez em quando, eu vou cuidar da minha família, no meu caso, eu vou ser um bom esposo, no caso de filhos, eu vou ser um bom pai, eu vou fazer de tudo para o meu filho ser uma flecha, que será lançada. Então, eu posso fazer isso sem conhecer Jesus. A gente pode fazer isso sem conhecer Jesus. Mas aí, será que essa vida que nós estamos ali cultivando, Tem uma passagem, uma história que Jesus contou sobre um senhor que tinha uma vinha, e ele caiu doente, e ele tinha 2 filhos. E ele chegou para o filho mais velho e falou: olha, vai lá, e tem que cavar no pé da videira, para que ela possa brotar e dar galhos novos, e para que ela possa produzir. Se você não tratar dela, não mexer a terra, ela não vai produzir. Aí o filho mais velho falou assim: eu vou. E saiu dali e não foi. E o filho mais novo, da mesma forma, chamou o pai e falou: filho, vai lá e cuida da videira, cultiva ela, chega a terra no pé dela ali, mexe a terra, aduba ela, que ela vai produzir. Ele falou: pai, eu não vou. E saiu dali e pensou e falou: não, eu vou. E foi. Aí Cristo pergunta assim: qual daquele que agradou o seu pai? Quem que honrou o pai? Então nós pensamos em vida plena. Vida plena não significa a gente ter plenitude em todas as coisas. A gente pensar numa coisa plena, a gente pensa numa coisa cheia. Mas não quer dizer que a minha família vai ser a melhor família do mundo. Quer dizer que eu vou ser o crente que vai viver em espírito. Não vou nem pisar no chão mais, eu vou andar só com um sapatinho de fogo. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que a minha conta, minha parte financeira vai estar ali tranquila, recheada. Eu não vou ter problema nenhum financeiro. Os boletos vão chegar, mas eu não vou nem ficar sabendo que ele chegou, que ele vai passar direto pelo DDA do banco lá e vai cair direto. Eu tenho vida plena, eu não preciso disso. Não, meus irmãos. Não é essa vida plena que Jesus Cristo prometeu. Vida plena é uma vida que a gente todos os dias vai buscar e vai conquistar. Se a gente não tiver batalha, nós não temos vitória. Não existe vitória sem batalha. Não existe ganhar uma medalha no final de uma corrida sem suar. E não é nem suar na hora da corrida, é suar no treino, antes, muito antes. Não adianta o Junão querer chegar na terça-feira lá, fazer 2 meses sem estar jogando bola, chegar lá, quebrar todo mundo para fazer o gol. Não adianta, Junão. Porém, se você treinar, se você dominar a arte, você chega lá e faz. Porque você está fazendo. Então, vida plena é você se esforçar, chegar numa média de cada coisa. E você vai cada dia um pouco melhor. Isso é vida plena. Mas a vida plena com Cristo muda um pouco. Eu estudei o diário, eu estudei os tópicos. Nós vamos voltar a fazer devocional. Eu não sei se vai ser esse diário que a gente vai usar. Que Deus abençoe que seja, porque Ele nos ajuda a administrar a nossa saúde, ajuda a administrar a nossa vida, nos detalhes da nossa vida. Não sei, não tenho a propriedade para decidir isso aí, mas se fosse, seria um bom começo para o ano.
A vida plena com Cristo, se nós formos ver todos os tópicos, família, financeira, vida espiritual, nós podemos resumir a um só tópico. Esse tópico chama-se comunhão. Eu quero ter uma vida plena, mas eu não quero ver o Du no meu pequeno grupo. Será que eu vou ter vida plena? Eu quero ter uma vida plena, mas a pessoa que trabalha comigo lá, eu não gosto dela. Será que eu vou ter uma vida plena? Quando Cristo veio ao mundo, a cruz não fala de dois relacionamentos. Num vertical, que é do mundo, que sou eu sou o mundo, e Deus Pai. Então, na vida plena com Deus Pai, a gente consegue orar, jejuar para matar a carne, a gente consegue ler a Bíblia para ter comunhão com Deus. E quanto mais eu fizer isso, mais comunhão com Deus eu tenho. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu orar, quanto mais eu me esforçar diante de Deus, mais comunhão com Deus eu tenho. Então, através da comunhão com Deus, eu consigo que a minha vida seja plena em praticamente todas as áreas. Todas as áreas vão ser enchidas. Eu assisti uma dinâmica uma vez, uma irmã colocou vários jarros em cima de uma mesa, e aí tinha um saquinho com pedras grandes, colocou as pedras dentro do jarro, não sei se todo mundo já viu isso aí, e aí colocou, será que cabe mais alguma coisa? Ah não, tá cheio. Ela foi lá, pegou uma pissarra, uma pedra bem fininha, colocou lá também, será que cabe mais alguma coisa? E aí, não cabe, tá cheio. Aí pegou uma areia bem fininha, colocou, coube ainda, será que cabe mais alguma coisa? Aí pegou e colocou água, e aquilo ali encheu. Então sempre há espaço para mais alguma coisa. Então quando nós buscamos a vida plena com Cristo, nós podemos, como dizia o pastor, subir no monte e afiar a nossa ferramenta, a nossa espada, e ficar com a espada preparadíssima, ficar com a espada pronta. Quando Jesus Cristo subiu o monte da transfiguração, ele viu lá Moisés, Elias, e Pedro ficou tão assim abismado, tava os 3 discípulos, que Jesus sempre trazia junto, e aí Pedro ficou tão abismado, mestre, seria muito bom que nós construíssemos tendas e ficássemos aqui, porque aqui é maravilhoso. Aí Cristo riu, essa parte do rio foi eu que estou colocando. Cristo riu, e falou assim, olha, você ainda vai crescer, você vai entender. E aí Cristo desceu. Quando chegou lá embaixo, estava um pai agoniado, agonizando, por causa que o seu filho, o demônio tomava ele, e ele caía no fogo, outra hora caía na água e quase morria, e ele estava desesperado, e os outros discípulos que ficaram lá não tiveram capacidade de expelir o demônio. Aí Cristo falou assim, olha, se vocês não entenderam, vocês vão entender. É por isso que nós subimos no monte, para afiar a nossa espada, para que quando nós descêssemos essa parte toda eu estou colocando, tá? Estou parafraseando o que Cristo falou. Na verdade ele não falou nada disso, falou assim, olha, até quando eu estarei com vocês, homens de pequena fé? Até quando eu vou estar contigo? Mas Cristo, o que Cristo quis dizer com isso? Olha, você subiu no monte, você afiou a tua espada, e agora você desce do monte e vem batalhar. Vem batalhar. Então não adianta nós ficarmos lá, jejum, oração, leitura bíblica, e nós não fizermos mais nada. Nós estamos ali com a nossa espada pronta, afiada, mas e daí? Onde é que tem a vida plena nisso? A vida plena, ela vem através da comunhão, irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. É como óleo que cai sobre a cabeça de Arão e escorre sobre o seu manto. É como orvalho que cai sobre o monte Hermão, e ali Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção quando tem comunhão. Mas é difícil a gente ter comunhão? É muito difícil, porque a carne, ela milita contra o Espírito o tempo todo. A carne, ela luta contra o Espírito o tempo todo. Nós temos dificuldade de relacionamento em todas as áreas. É difícil ir dentro de casa, é difícil no trabalho, é difícil dentro da igreja. Em todas as áreas nós temos dificuldade de relacionamento. Em todas as áreas.
Todas as áreas nós às vezes tentamos, às vezes, mas depois, olha que eu converso com essa pessoa, mas olha, eu não consigo engolir. Por que você é assim? Não sei. Eu gosto dele quando eu estou longe dele, mas a hora que eu chego perto, eu converso, eu me sinto chateado. O que está acontecendo? Irmãos, isso é espiritual. Isso é espiritual. Quando nós colocamos o nosso joelho e nós começamos a orar pelo nosso irmão, Deus vem e quebra uma barreira que o diabo colocou entre você e o teu irmão. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, porque às vezes a gente vê assim algum movimento na igreja que entristece. A gente vê pessoas querendo escolher o grupo com que ele vai se encaixar. Sabe que Deus criou o grupinho? Quando Jesus Cristo veio à Terra, Ele falou assim, olha, vai ter o grupinho da esquerda, da direita, o do centro. Ou será que Jesus Cristo criou a igreja para que nós vivêssemos em comunhão? Jesus criou a igreja, irmão. Se você não está engolindo alguém, dobra o teu joelho e pede para Deus curar o teu coração. Fala o nome da pessoa, fala para Deus. Fecha lá a porta do teu quarto em silêncio e fala, Senhor, olha, eu estou aqui, eu tenho algo errado com aquela pessoa, eu não sei o que é, mas em nome de Jesus quebra qualquer laço que o inimigo colocou. E eu tenho certeza que quando nós começamos a orar, o meu sogro, falecido sogro, dava até medo, tá? Ele orava às 7 horas da manhã, o Samuel já começou a rir. Ele orava às 7 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então se a gente chegasse lá e não visse a hora, que se chegasse aí uns 5 para 7, você esperava um pouquinho lá fora e entrava depois das 7. Porque ele entrava para dentro do quarto, ele não fazia lista, mas ele orava por todo mundo. E começava ali, dobrava o joelho e começava, oh Deus, eu quero pedir por fulano, por ciclano, por beltrano. Ele fazia uma lista de pessoas. Eu poucas vezes vi ele pedir por ele mesmo. Poucas vezes vi ele falar, Senhor, me abençoa. Quando, em Provérbios, né, fala que o egoísta, ele tem duas filhas, a Adá e a Dadá. Então, às vezes a gente só quer para nós, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E a gente vê que é necessário nós orarmos uns pelos outros. Nós queremos ter comunhão e união, nós temos que orar um pelo outro. A nossa relação com Deus, ela nos dá a vida plena. E ela fala lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 a 7, fala da seguinte maneira: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter o nosso coração cheio de uma paz que excede todo entendimento. Por que você está em paz, fulano? Não sei. Eu sei que Deus me deu essa paz. Tá tudo tranquilo? Não. Tem boleto que cai segunda-feira, mas Deus me deu essa paz. Tá sossegado? Não, olha, o meu supervisor lá no trabalho está pegando no meu pé, mas Deus me deu essa paz. Deus me deu essa paz. Tá tudo saudável? Não, olha, eu estou tomando um remédio aí até forte, mas Deus me deu paz. Deus me deu paz. Então a nossa comunhão com Deus, ela nos traz, ela nos dá um incremento de vida plena. Ela nos dá algo que nos enche de vida plena, através da comunhão com Deus. E o segundo passo, ela se consolida na relação com o nosso irmão. Quando nós começamos a ter relacionamentos, e nós começamos a nos preocupar mais com o outro do que com a gente mesmo, não é preocupação assim, não, vou deixar de fazer tudo o que eu tinha que fazer na minha vida e vou cuidar da vida dos outros. Isso aí é exagero e não é isso que Deus está falando. Deus está falando para você orar, você ligar para a pessoa não veio no culto, pega o telefone e passa uma mensagem. Se você tem vergonha de falar, escreve. Ô fulano, eu senti que você não veio no culto. Eu estou orando por você. Está precisando de alguma coisa? A gente
traz comunhão, e isso aí vai dar um incremento. Deus vai consolidar a nossa vida plena. A nossa vida, irmãos, ela é uma gangorra. Hoje eu estou bem, aí começa a cair um pouquinho, eu estou ruim, dali um pouquinho eu estou bem de novo, aí cai um pouquinho, eu estou ruim. E quando nós começamos a prestar atenção na vida do outro, quantas vezes a gente já ouviu testemunho de pessoas que com dificuldades extremas, né? A gente vê muita gente aí, a pessoa virou até um coach, um palestrante, um menino sem perna e sem braço, e ele se vira, ele sobe na cadeira, ele faz tudo o que ele precisa fazer, e ele fala, ele trabalha, e a gente fala assim, olha, quando a gente vê um negócio desse, fala assim, nossa, eu achava que eu tinha problema. Então isso quer dizer, irmãos, que quando nós começarmos a orar pelo irmão que está do nosso lado ali, a nossa carne, o nosso eu, vai começar a enxergar que nós não temos problemas. Os nossos problemas são pequenos, porque o problema dos outros são maiores que o nosso. E nós começamos a orar. E quando nós cuidamos de orar pelo nosso irmão, Deus cuida do nosso problema. A Bíblia fala, se eu não tenho nada, 1 João, capítulo 1, verso 20. Se não me falha a memória, como nós podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos, porém nós odiamos o irmão a quem nós vemos? Como nós podemos ter a capacidade de falar assim, olha, eu amo o Senhor, meu Deus, o Senhor é tudo para mim, né? Maravilhoso é o Senhor, mas eu olho para o irmão que está do meu lado e falo, mas eu não gosto dessa pessoa. Se essa pessoa é a figura de Deus, se ele foi feito em imagem e semelhança de Deus, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Como eu posso dizer que eu quero ter vida plena em Deus, que eu quero ter vida plena em Jesus Cristo, se eu não amo meu irmão? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 3. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo está treinando Timóteo para ser um pastor. Timóteo é discípulo de Paulo, e Paulo está orientando ele. Aí fala assim, olha, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então nós vemos que nós temos que orar, inclusive para aquele que a gente não gosta. Inclusive para aquele que a gente não gosta. A gente gostaria que tivesse outro governo. Alguns até gostam, mas na hora que começa a sentir o preço do mercado, eu fui esse dia para comprar pão, uma nata que a Raquel queria, mas não sei o que, R$120. E aí a gente tem que orar pelas pessoas que estão lá em cima, mesmo com o coração ardendo. Nós temos que orar, porque a palavra de Deus manda que nós temos que orar. E se nós queremos ter vida plena, nós temos que tirar a amarra que está no nosso coração e orar. Orar pelos afetos, para aquele que a gente ama e para aqueles que a gente não ama. Nós temos que orar. Irmãos, olha, orar é uma coisa maravilhosa. Eu, graças a Deus, eu comecei a fazer 2 meses já. Quando o Tiago, em novembro, anunciou que ia embora, eu comecei a orar de madrugada. E Deus tem feito algo diferente. Eu estou me sentindo diferente. Eu estou me sentindo muito melhor. Eu estou me sentindo com capacidade de perceber coisas que eu não percebia. Eu estou sentindo o que Deus tem para nós. Irmãos, olha, esse ano vai ser espetacular para nós. Você quer saber por quê? Eu prego quase todo o primeiro domingo do ano. O Everson deve lembrar disso aí. O Thiago viajava, precisava chamar alguém, quase sempre era eu. Os outros eu estava viajando, quase sempre era eu. Irmãos, eu nunca vi essa igreja tão plena como está hoje. Nossa igreja está cheia. Era para ter 20 pessoas aqui. Nossa igreja está cheia. Por quê? Porque esse ano é um ano diferente. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem preparado para mim e para você.
mas Ele tem algo extraordinário para que nós vivamos esse ano. E o primeiro passo nós vamos dar. Vamos nos pôr de pé agora. Irmão, pergunto para você mesmo agora. Olhe para o teu coração. Você tem experimentado a plenitude, a vida plena de Deus em sua vida? Em quais áreas da sua vida você quer que Deus age, que Deus ponha a mão, que você precisa que Deus te dê algo de melhor esse ano? Já pensou sobre isso? Qual que é a área da sua vida que você precisa que Deus derrame sobre ela? O que está faltando preencher aí? O que é que falta ainda para que você atinja a plenitude em Cristo Jesus? Esse ano que está entrando, nós temos uma oportunidade de nos comprometer a orarmos uns pelos outros, inclusive por aqueles que são menos afetos, aqueles que estão mais distantes, para que Deus quebre cadeias, para que Deus quebre portas que estão trancadas, para que nós possamos, em nome de Jesus, alcançar lugares altíssimos. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer essa obra. Nesse momento, pensa naquela pessoa que te incomoda quando você fala com ela. Pensa nela. Pensa naquela pessoa que você acha que ela precisa mudar alguma coisa. E nós vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus, ó Pai querido. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Deus que deste o Teu Filho, Senhor, pela minha vida e pelas nossas vidas, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, eu apresento agora, Senhor, essa pessoa no Teu altar, Senhor. Ó Deus, quebra, Senhor, toda a barreira que existe entre mim e ela, Senhor. Quebra, Senhor, toda a cadeia que Satanás colocou, Senhor. Toda a flecha, Senhor, toda a flecha inflamada do diabo, Senhor. Eu ordeno que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido. Eu declaro, Senhor, que a vida dessa pessoa será próspera, Senhor. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa vai alcançar a salvação que ela precisa alcançar, Senhor. E eu declaro, Senhor, que o meu espírito testificará com o espírito dela, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e a Tua casa se encha, Senhor. Oh Deus querido, transforma o meu coração, ó Pai. Quebra, Senhor, toda a barreira, Senhor, que eu tenho, Senhor. Todo o preconceito, toda má índole que eu tenho, Senhor, seja quebrado, Senhor, seja lançado no fogo, Senhor, e que eu possa ser um instrumento da Tua glória, Senhor, na vida de muitas pessoas, Senhor, não só dessa, ó Pai querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, usa-nos, ó Pai querido, usa-nos. Nós estamos aqui, Senhor, nós somos simples, Senhor, a nossa capacidade é limitada, ó Pai, mas nós queremos, ó Pai querido, em nome de Jesus, te servir. Nós queremos, ó Pai de amor, em nome de Jesus, sermos usados do Senhor, ó Pai amado. Tu és Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és o todo-poderoso Deus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus.